Bom dia, sou a professora Giovana, do IFSP de Piracicaba. Hoje vamos falar um pouco sobre propriedades dos sinais. Bibliografia básica, livro do Oppenheim, Sinais e Sistemas, livro do Latte, Sinais e Sistemas Lineares, e também o capítulo 4 do livro do Balbinotti, Instrumentação e Fundamentos de Medidas. Então vamos começar pela definição do que é um sinal. Sinal é uma representação matemática de um fenômeno físico. E essa representação pode ser feita através de uma variável ou mais. Por exemplo, se eu estiver representando um sinal de áudio, um som, a variável independente vai ser o tempo, e o valor ou o comportamento desse som, desse áudio no tempo vai variar. Posso estar representando também o valor da tensão numa rede elétrica. Então, a amplitude dessa tensão vai variar ao longo do tempo. Então, essa vai ser uma representação, que é um conjunto de dados, um valor para cada instante de tempo desse meu sinal. Em relação à classificação dos sinais, a gente pode classificar um sinal como sendo contínuo ou discreto. Essa classificação está relacionada com a variável independente, que no caso aqui é o tempo. O tempo ele é representado no eixo horizontal ou eixo das abscissas. Então, o nosso sinal ele pode ser contínuo no tempo, ou ele vai poder ser discreto no tempo. O sinal contínuo no tempo, ele vai ser representado daqui para frente com a variável dependente escrita dessa forma, a letra T entre parênteses. E o sinal discreto no tempo, a variável independente vai ser representada com a letra N colocada entre colchetes. Então, num sinal contínuo no tempo, representado pela letra T entre parênteses, a variável independente, que no caso é o tempo, ela vai assumir um conjunto contínuo de valores ao longo do tempo. E no sinal discreto no tempo, a nossa variável independente, que também está relacionada com o tempo, representada aqui pela letra N, ela vai assumir um conjunto discreto de valores ao longo do tempo. Então, por exemplo, um sinal contínuo no tempo. A variável independente é o tempo, representada com a letra T entre parênteses. Isso quer dizer que cada instante aqui, continuamente no tempo, ele vai ter uma representação de uma amplitude. É fácil a gente visualizar imaginando, por exemplo, um sinal da tensão elétrica numa rede, ou um sinal de áudio, ele sendo contínuo aqui ao longo do tempo. O sinal discreto no tempo, então é um sinal que diz aqui que em relação à variável independente, tempo representada com a letra N, ele não vai assumir valores aqui em cada instante continuamente, Ele só vai assumir valores em números inteiros, Por exemplo, instante 0, instante 1, instante 2, instante 3, instante 4, ele vai assumir valores. A gente pode ter também a representação de sinais, como dito anteriormente, como uma rede elétrica ou um de áudio aqui, Só que a representação no tempo desse sinal vai ser discreta. O mais comum da representação de sinais discretos no tempo é, por exemplo, em valores estatísticos, produto interno bruto, vendas mensais numa corporação. É mais comum ver essa representação, tá? Outra classificação do sinal é que ele pode ser analógico ou digital. Essa classificação está relacionada com a representação em relação à amplitude do sinal, ou seja, ao eixo vertical das ordenadas. Então, o sinal vai ser analógico quando a amplitude dele puder assumir infinitos valores, qualquer valor aqui ele pode assumir na escala do eixo das ordenadas. E o sinal vai ser digital quando ele assumir só valores finitos em relação à amplitude. Por exemplo, o mais famoso dos sinais digitais é o binário, que ele assume o valor 0 ou 1. Outra representação de sinal digital, por exemplo, são os números hexadecimais, que podem assumir 16 valores apenas de amplitude. Por exemplo, aqui a gente tem a representação em cinza de um sinal analógico, ou seja, ele está assumindo aqui
qualquer valor na escala da amplitude, né? E a representação do sinal digital, ele só vai ter esses valores aqui, de amplitude representados. Então, repara na diferença das duas classificações que a gente acabou de falar. A primeira classificação em relação ao eixo das abscissas, em relação à variável independente, que é o tempo, né? Então, essa classificação pode ser um sinal contínuo no tempo ou um sinal discreto no tempo. Contínuo no tempo, o nosso sinal ele vai assumir valores aqui, qualquer valor real no eixo das abscissas. Um sinal discreto no tempo, ele só vai assumir valores inteiros no eixo da abscissa, ou no eixo da variável independente, que é o tempo, né? Então, lembrando que a variável independente de um sinal contínuo no tempo é representado pela letra T, e aqui tá errado, né? A variável independente aqui é representado pela letra N, representando o tempo também. Em relação à outra classificação, analógico-digital, diz respeito, então, à amplitude do sinal, né? Um sinal analógico, ele pode assumir, né, um sinal analógico aqui, ele pode assumir qualquer valor real ou não aqui no eixo das ordenadas. O meu sinal analógico, tá? Em relação à amplitude, ou seja, ele vai assumir qualquer valor real aqui na amplitude, ele pode ser também um sinal discreto no tempo. Então, qualquer amplitude que ele assuma aqui em valores reais, ele pode também estar assumindo no tempo aqui em valores inteiros, tá? Então, o meu sinal ele pode ser analógico e contínuo no tempo, mas ele pode ser também analógico e discreto no tempo. Então, analógico diz respeito à amplitude, e o ser contínuo ou discreto no tempo diz respeito à variável independente do eixo das abscissas. E o meu sinal ele pode ser também digital e contínuo no tempo, ou digital e discreto no tempo. Então, digital diz respeito à amplitude. Um sinal digital ele só vai assumir um número limitado de valores de amplitude, né? Por exemplo, aqui, supondo que aqui seja 1 e aqui menos 1. Então, esses são os dois valores. Aqui podia ser 0 também, né? Se a gente podia considerar 0, que seria um número binário, digital binário, 0 ou 1. Então, ele pode ser digital, ou seja, valores finitos de amplitude, tá? Pode ser contínuo no tempo, ou seja, no tempo aqui, ele vai assumir qualquer valor real, né? Ou ele pode ser digital, valores finitos de amplitude, e ao mesmo tempo discreto no tempo, ou seja, valores inteiros aqui da variável de tempo, que também está escrito errado aqui, é a variável N. Outra classificação que a gente pode ter é em relação ao sinal ser periódico ou não periódico, tá? Um sinal periódico é um sinal de duração infinita, ele vai se repetir infinitamente ao longo do tempo, né? E é isso que eu falei, um sinal periódico ele se repete ao longo do tempo. Então, ele vai ter uma forma padrão básica, né? E essa forma padrão básica, ela vai se repetir infinitamente ao longo do tempo. Essa forma padrão básica tem um período, que a gente chama aqui de T, né? E o menor período que esse sinal assume é o período fundamental. Por exemplo, uma senoide é um sinal periódico. O período fundamental dele é representado, então, por essa imagem, e essa imagem vai se repetir infinitamente ao longo do tempo, né? Então, começa em 0, vai ao máximo, passa por 0, vai ao mínimo, volta ao 0. E assim, infinitamente. E essa aqui é a representação matemática de um sinal periódico. Então, eu tenho por exemplo, um sinal de tempo contínuo, representado por x de t. Vou fazer a representação gráfica desse sinal. Então, ao longo do tempo, no eixo das abscissas, uma variável contínua de tempo. E no eixo das ordenadas, eu tenho a representação da amplitude, que é dada pela função x de t. Se eu representar uma senoide,
Então, é um sinal que tem esse formato básico de período fundamental T0 e ele vai se repetir infinitamente ao longo do tempo. Então, por exemplo, a amplitude x de t nesse instante aqui qualquer, né, vai assumir esse valor aqui, um máximo. Vamos considerar que é igual a 1. Né? Se eu pegar esse período aqui e colocar na minha função x de t mais o período fundamental, eu vou chegar no mesmo valor aqui, né, se eu deslocar aqui pelo período fundamental, eu vou ter o mesmo valor de amplitude repetido, né? E a mesma coisa com qualquer outro ponto do meu sinal. Por exemplo, se eu pegar esse instante aqui de tempo, deixa eu trocar a cor da caneta. Nesse instante aqui de tempo, se eu adicionar o meu período fundamental, eu vou chegar no meu sinal um valor que ele vai repetir a mesma amplitude. Tá? Então, por isso que essa equação representa adequadamente um sinal periódico. O valor da amplitude vai se repetir ao longo do tempo por essa constante aqui, que é o período fundamental. Então, alguns exemplos de sinais periódicos. Esse aqui, o primeiro, é um sinal periódico de período T, né? Esse aqui é o padrãozinho básico que vai se repetir ao longo do tempo, tá? Então, aqui ele se repete por um período fundamental T, e assim por diante. Então, esse foi um exemplo de tempo contínuo. No tempo discreto, esse aqui é um exemplo de um sinal periódico com período fundamental igual a 3. Esse é o período básico e esse é o período que esse é o sinal que vai se repetir ao longo do tempo. Aqui é o exemplo do sinal não periódico ou aperiódico, né? Então, se a gente tentasse aqui, por exemplo, pegar um período básico nele, um período fundamental, né, a gente vê que ele não vai se repetir aqui, ele tem uma quebra de continuidade. Então, para ser periódico, por exemplo, eu posso escolher aqui, pego um período fundamental, né, e conforme eu vou deslocando esse padrãozinho no tempo, a gente vai ter que encontrar repetições desse padrão, né? E aqui, com essa descontinuidade, não vai haver repetição. Então, por isso é um sinal não periódico ou aperiódico. Já esse aqui, apesar de parecer aqui de ter essa descontinuidade aqui também de amplitude, se a gente pega um padrão, um período fundamental dele, a gente consegue repetir esse padrão infinitamente ao longo do tempo. Por exemplo, mesmo se eu pegasse aqui, né, se eu pego o período fundamental, T0, e vou deslocando à direita, eu vou encontrar essa repetição do período fundamental ao longo do tempo. Interessante de um sinal periódico é que se a gente souber qualquer segmento de duração T0, a gente pode reproduzir esse sinal infinitamente ao longo do tempo, né? Então, esse aqui é, por exemplo, o meu período fundamental, T0. Se eu coloco ele aqui repetido, né, eu vou conseguir reproduzir o meu sinal infinito no tempo. Agora, eu quero pegar esse segmento aqui, de mesma duração do período fundamental. Se eu repetir ao longo do tempo, eu reproduzo o meu mesmo sinal, né, infinitamente no tempo. Então, isso é uma das propriedades interessantes da gente ter um sinal periódico. E outra característica interessante de um sinal periódico, que a gente pode até considerar como uma consequência do que a gente acabou de falar, né? Se eu pego um segmento de duração do período fundamental, eu consigo reproduzir o meu sinal infinitamente ao longo do tempo. E esse mesmo segmento de duração de período fundamental, a área sobre qualquer segmento do meu sinal que tem a duração do período fundamental vai ser a mesma. Então, a área aqui a gente calcula pela integral do sinal, né, com a duração do período fundamental. Então, qualquer instante, qualquer segmento do meu sinal que eu pegue ele com a duração do período fundamental,
A área sobre esse período aqui vai ser sempre a mesma para esse mesmo sinal. Então, por exemplo, se eu pego o meu sinal do instante A ou a partir do instante B, né? Vou voltar nessa imagem aqui. Supondo aqui que eu peguei o meu sinal do instante A e eu peguei aqui o meu sinal do instante B. A área do meu segmento aqui de duração T0 a partir desse instante A vai ser a mesma área calculada para esse meu segmento tomado a partir do instante B, se for um segmento de duração do período fundamental. Então, esta área aqui, que eu calculo com a integral duração do período fundamental de x de t ao longo do tempo, esta área aqui vai ser o mesmo valor que esta área calculada aqui. Outra propriedade do meu sinal, né? Outra classificação, ele pode ser um sinal causal ou um sinal não causal. Um sinal causal é aquele que não tem valores antes do instante t0, né? Então, se a gente pega aqui os nossos eixos coordenados, no eixo da abscissa a gente tem, por exemplo, a variável tempo contínuo, né? E aqui a gente vai ter a amplitude do nosso sinal. Esse sinal vai ser causal se antes do instante t igual a zero, ele só assume valores de amplitude igual a zero. Então, ele passa a ter valores só depois do instante igual a zero. Um sinal que tem valores antes do instante zero é um sinal não causal. Alguns exemplos. O gráfico A, que a gente tem um sinal causal, porque ele vai assumir valores só depois do instante zero. O gráfico B também causal, ele só assume valores depois do instante zero. E o gráfico C também, causal. Tá? Já o gráfico D, ele é não causal, né? Ele vai assumir valores antes do instante zero. E esse exemplo aqui, da letra D, além de ser não causal, ele é um sinal, pode ser chamado também de sinal anticausal, porque para o instante maior ou igual que zero, ele só assume valores de amplitude igual a zero. Aqui a gente tem mais um exemplo de sinal não causal, ou seja, tem valores aqui de amplitude antes do instante zero, né? E aqui um sinal periódico, também não causal, porque assume valores de amplitude antes do instante de tempo zero. Outra propriedade, outra classificação, que o sinal pode ser chamado de determinístico ou aleatório. Um sinal determinístico é um sinal que a descrição física é completamente conhecida, ou seja, a gente consegue representar esse sinal de forma matemática ou forma gráfica. Por exemplo, um sinal de tensão elétrica, né, que a gente consegue representar ele através de uma senoide, ou seja, a gente conhece o comportamento da tensão, né? É cíclica, com frequência de 60 Hz, valor RMS de 127 volts. A gente conhece, a gente consegue determinar de forma gráfica o comportamento desse sinal, né? Essa representação de um fenômeno físico. Um sinal aleatório, a gente não consegue predizer o valor que ele vai assumir. A gente só sabe que ele tem uma probabilidade de assumir determinados valores. Por exemplo, você jogar dados, a gente sabe que vai assumir valores de valor 1 até 6, mas você não consegue. Se não for um dado viciado, você não consegue dizer que valor entre 1 e 6 vai assumir. Então, esse é um sinal aleatório. A gente consegue fazer análise de um sinal aleatório com procedimentos estatísticos, por exemplo, cálculo de valor médio ou valor médio quadrático. Outra propriedade importante dos sinais está relacionada com a simetria, que pode ser uma simetria par ou uma simetria ímpar. A simetria é uma característica relacionada com reflexão no tempo em relação ao eixo das ordenadas. Então, se eu tenho uma simetria par, a minha reflexão aqui, se eu pego o meu sinal, a metade à direita e a metade à esquerda dos meus eixos ordenados, então a minha reflexão par, ela se dá espelhada, tá? Então, a minha simetria par, ela se dá
espelhada em relação a esse eixo. A minha simetria ímpar em relação ao meu sinal, a metade cortada nesse eixo das ordenadas, então a simetria ímpar ela se dá, além de refletida, invertida também. Matematicamente, como que eu represento isso, né? Então, na simetria par, em qualquer instante de tempo positivo, a minha amplitude vai ser igual à minha amplitude do sinal para o mesmo instante, só que negativo, né? Então, para um instante de tempo positivo, aqui T1, né? A minha amplitude do sinal, o x de T1, vai ser igual à amplitude do meu sinal aqui no instante menos T1. Né? Então, essa é a representação matemática. X de t, amplitude em instantes positivos, vai ser igual à mesma amplitude no mesmo instante, só que negativo. E na simetria ímpar, a representação matemática. Então, se eu pego um instante de tempo positivo, né, a minha amplitude aqui vai ser x de t1, e esse sinal que tem uma simetria ímpar, no instante menos t1, a amplitude desse sinal vai ser igual ao mesmo valor de amplitude, x de t1, só que negativo. Né? Esse valor de amplitude aqui. Então, a representação matemática vai ser, para qualquer valor de amplitude no instante t positivo, o valor da minha amplitude no instante t negativo, o mesmo módulo do instante t, só que negativo, as amplitudes vão ser iguais, só que invertidas. Aqui eu mostro exemplos de sinais com simetria par e com simetria ímpar. Né? Um cosseno é um sinal com simetria par. Então, se eu pego aqui no instante zero e corto o eixo das ordenadas, né? Então, esse sinal aqui, ele vai ser espelhado em relação ao eixo das ordenadas. Um sinal de seno, né, é um sinal de simetria ímpar. Então, se eu corto aqui no instante zero, ou seja, o eixo das ordenadas, o meu sinal, além de refletido, ele vai estar invertido. Uma propriedade muito importante decorrente da simetria par e simetria ímpar é que a gente pode afirmar que qualquer sinal, presta atenção aqui, qualquer sinal, ele pode ser decomposto em uma soma de dois sinais, um com simetria par e outro com simetria ímpar. Então, a parte par vai ser representada pela nossa representação matemática aqui de sinais pares, né? E a parte ímpar desse sinal, ele vai ser representada pela representação matemática de simetria ímpar, né? E cada um leva metade do mérito do sinal. Aqui um exemplo gráfico, né? A gente tem um sinal original aqui, e a gente consegue representar esse sinal, qualquer sinal, através de representações de dois sinais, um com simetria par e outro com a simetria ímpar. A soma desses sinais vai devolver para a gente o nosso sinal original, né? Então, simetria par, ele está refletido, e o simetria ímpar, ele está refletido e invertido. A soma desses dois sinais, por exemplo, aqui, essa amplitude aqui é meio no instante menos 3 e menos meio no instante menos 3, o sinal original, a amplitude dele é 0. Por exemplo, no instante 1, a metade par desse sinal, ele vai ter amplitude meio no instante 1. A metade ímpar desse sinal vai ter também amplitude meio no instante 1. A soma desses dois sinais, par e ímpar, no instante 1, vai dar o valor original do sinal, que vai ser igual a 1. Meio mais meio vai dar igual a 1. E assim por diante. O importante aqui é a gente dizer que qualquer sinal a gente pode decompor ele na sua metade par e na sua metade ímpar. E por fim, vamos falar de energia e potência de um sinal. A representação matemática de energia, ela pode ser dada por essa fórmula aqui, a integral do quadrado de um sinal.
Essa equação não indica a energia real de um sistema, porque a energia real tem que considerar também a carga que está submetida a esse sistema. Então, ela pode ser interpretada, por exemplo, num sistema elétrico, como se fosse a energia dissipada em uma carga normalizada de um resistor de 1 ohm, se a tensão fosse aplicada a esse resistor de 1 ohm. Então, essa medida é só indicativo da capacidade de energia que um sistema tem, tá? Não é uma medida de energia real, é só um indicativo. Então, para essa medida indicativa, né, e para que ela seja realizada de forma significativa, a energia sendo medida, ela tem que ser finita, ou seja, a amplitude do sinal deve tender a zero quando o tempo tender ao infinito. Caso contrário, essa integral aqui não vai convergir no tempo. Então, quando a gente estiver trabalhando com sinais periódicos, que por definição são infinitos ao longo do tempo, a gente não consegue calcular a energia. Daí vem o cálculo da potência do sinal. O cálculo de potência é um cálculo do valor médio quadrático do sinal. Então, o da energia, a gente calculava a integral do valor quadrático do sinal. Para o cálculo da potência, agora a gente calcula a média desse valor quadrático. Então, a potência de um sinal é a média da energia no intervalo de tempo. Por fim, vamos fazer algumas considerações em relação a sinais de energia e sinais de potência. Então, a gente pode ter sinais com energia total finita, ou seja, são sinais que tendem a zero quando tendem ao infinito. Esses sinais de energia total finita vão ter potência igual a zero. A média da média da energia vai ser igual a zero. Sinais que têm potência média finita, ou seja, são sinais com energia que tendem ao infinito, no caso, por exemplo, sinais periódicos. Né? Sinais periódicos a gente não consegue calcular a energia porque eles não tendem a zero quando o tempo tende ao infinito. O que a gente consegue calcular em sinais periódicos é a potência. Então, a potência é a média quadrática desse sinal. E a gente pode ter também sinais que não têm nem energia nem potência finitos, né? Que a gente não consegue calcular. Por exemplo, um sinal de rampa. Então, resumindo, um sinal com energia finita, né, ele vai possuir potência nula. Então, um sinal com energia finita possui potência nula. E um sinal com potência finita, ele vai possuir uma energia infinita. E um sinal, ele não pode ser um sinal de energia e de potência ao mesmo tempo. Porque se tem energia finita, a potência é igual a zero. Né? E se tem a potência finita, a energia vai ser infinita. Então, sobre propriedades dos sinais e suas classificações, era isso que a gente tinha para falar por hoje. E qualquer dúvida ou sugestão, me escrevam. Até mais!